Serei salvo pela imitação de Cristo. Comentário de Mari Persona. Outro engano é também aquele que se eu andar como Jesus andou, eu vou merecer a salvação. Não, porque se eu quiser imitar Jesus, eu estou me condenando. A vida santa dele não me salva, não pode me salvar. A vida santa dele só me condena. Né? Pensa assim, você vai eu contar uma vez aí na Bahia, eu fui aí dar uma palestra num resort, aí próximo de Salvador, não lembro exatamente onde era, um resort bonito, né, com todas aquelas coisas que tem esses hotéis grandes. E era um evento muito grande também, com muita gente participando, eram todos donos de escola, proprietários de escola do Brasil inteiro. E durante uma semana eu fui o mediador dos debates. Então tinha debates entre esses diretores de escola, falando de negócios e tal, e eu mediava, né? Eu fazia pergunta, levantava questões, o que você acha disso, o que você acha daquilo, e fiz uma palestra também. No último dia, uma semana assim, no último dia teve também um outro palestrante que fez a palestra e encerrou. Aí no programa, eu tinha um programinha lá, falava assim que à noite ia ter um jantar. Então aquela semana toda, todos os participantes estavam de bermuda e camiseta e chinelão, participando dos debates. Bahia, né, Salvador, na beira da praia e tal. Mas eu de calça social e camisa social de manga comprida, porque eu estava ali a trabalho apresentando as coisas, né, mediando os debates. Chegou no final, acabei o meu serviço, né, acabei meu trabalho, vi lá no programinha que à noite ia ter um jantar com um show do Sidney Magal. Aí eu falei, bom, agora é minha vez de também ficar à vontade. Esse pessoal está todo à vontade aqui. Aí fui lá para o salão de festas, onde ia ter o jantar. Quando eu entrei, assim, naquela que você entra e não dá mais para sair, sabe quando você entra e já não dá mais para sair? Eu estava de bermuda, camiseta e chinelão. E todo mundo, as mulheres de longo e os homens de terno e gravata. E a besta aqui de bermuda e chinelão. Só que aí já não dava, me botaram um prato na mão, eu já entrei naquela fila do buffet, e todo mundo olhando para mim, né, como que diz, quem é esse cara aí, né, que está desse jeito aí, mal vestido dessa maneira. Então, a minha roupa, a roupa deles, né, das mulheres e dos homens bem vestidos, me acusavam. Eu me senti péssimo ali, porque a maneira de se vestir, que estava assim de festa, me acusavam, porque eu estava fora do padrão. Então, qualquer pessoa que tentar se justificar ou se salvar imitando a Cristo, vai dar com os burros na água, porque tentar imitá-lo é só ficar mais condenado ainda. Porque ele é a luz perfeita, a gente vive nesse mundo aqui na base da lamparina. Agora você está na lamparina, sua camisa está limpinha, né? De repente você entra numa sala com luz branca, totalmente brilhante, holofote e tal, aí aparece as manchas de manga que você estava comendo antes, que caiu tudo na camisa, fica evidente. Não tem mais aquela luzinha amarela que disfarçava o branco com a manga, né? Então ninguém pode tentar se salvar querendo ser igual a Jesus. Tem até um livrinho escrito no século XVIII, se não me engano, no século XVII, chama-se Imitação de Cristo, de Thomas Kempis. É muito bonitinho o livro, eu tinha esse livro, eu li antes da minha conversão, muito bonitinho, como Cristo fazia, então eu tenho que fazer também, eu fazia assim, eu tenho que fazer assim e tal. Mas hoje eu percebo que aquilo ali é uma loucura, porque ele vai me acusar sempre. Então a justificação não vem pela imitação de Cristo, a justificação não vem pela guarda da lei, a justificação só vem quando eu me coloco naquela condição de Romanos 4, diante do Deus que justifica o ímpio. Tem um versículo aí que fala, o Deus que justifica o ímpio. Então, se eu vou num lugar, eu estou procurando um emprego, eles falam assim, aqui nós só estamos empregando ímpio. Eu tenho que ir vestido de ímpio, senão eu não vou ter vaga. Eu não vou ganhar vaga. Então assim é a salvação. Eu só posso me apresentar diante de Deus ímpio. Ah, mas eu não sou ímpio, eu sou um cara bom, religioso, sempre fui obediente aos meus pais, sempre trabalhei direito, nunca tomei uma multa, minha ficha no Detran está limpa, nunca fui preso, nunca
fumei, bebi, prostituí, nada disso, estou limpo. Bom, então você não precisa de salvação. Porque o Senhor Jesus falou, eu não vim chamar justos, né? Eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Mas ele falou isso com uma certa ironia, porque ele estava falando isso diante daqueles judeus, fariseus, que se achavam justos. Então, se alguém se apresenta diante de Cristo, tem que se apresentar com a sua carteirinha de ímpio. Fala, Senhor, eu quero ser salvo. Que credencial você tem aí para se ver no direito de ser salvo? Está aqui, minha carteirinha de ímpio. Eu sou um ímpio pecador, mas o Senhor Jesus derramou seu sangue na cruz para me salvar. Agora entra a fé, justificação pela fé. Deus me tem por justo pela fé. Um outro erro também, que eu mesmo pregava isso logo no começo da minha conversão, porque eu trazia de algumas denominações cristãs isso, era achar que Jesus tinha sido tão justo, tão bom, cumpriu toda a lei, andou aqui nesse mundo de maneira perfeita. Então, quando um pecador ia a ele e cria nele, como que ele justificava esse pecador? Ele pegava da sua conta de justiça, transbordando da sua poupança de justiça, tirava as suas justiças, as suas boas obras, as suas perfeições e depositava na conta vazia, na conta zerada do pecador. Agora, depositou na conta zerada do pecador, agora eu fui justificado. Não, estava errado isso. Eu falava isso, mas estava errado. Não é essa a justificação que Deus dá para o pecador. Ele não deposita a justiça de Cristo no pecador. Por quê? Porque a justificação é pela fé. E se fosse assim, seria a justificação pelas obras. Ainda que não a obra do pecador, mas as obras de Cristo. E a justificação não é pelas obras. Vamos ler de novo lá, Romanos 4. Romanos 4. Ele fala no versículo 3... No versículo 2, pois se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ou seja, diante de quem? Dos homens, que é o assunto de Tiago, capítulo 2, né? Tu tens fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé, eu mostro as minhas obras. Quer dizer, ali é justificação diante dos homens. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus, e isso o quê? A fé em Deus lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, ou seja, a recompensa, segundo a graça, mas segundo a dívida. É um pagamento, é um salário. É um salário. Fez obra? Está aqui seu pagamento. Então não foi graça, foi dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Ou seja, a fé lhe é depositada como justiça. Por quê? Porque ele creu em Deus, porque ele creu em Cristo. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras dele próprio e sem as obras de Cristo, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Por quê? Porque o pecado foi pago na cruz. É esse o ponto. Como que o Senhor pode me considerar justo? Porque os meus pecados foram pagos na cruz. Então, quando ele olha, quando eu creio, quando eu exerço fé em Cristo, Deus me justifica. Mas como assim? Que jeito que é esse exercer fé? Crer nele. Crer no Deus que justifica o ímpio. É muito interessante isso, porque hoje uma pessoa que já vem várias mensagens, ele vem aborrecendo até, mas como é que eu sei que eu estou salvo? Como é que eu sei que eu criei? Porque a pessoa começa perguntando como é que ele saber se ele foi salvo. Você creu em Jesus como seu Salvador? Eu criei. Aí vem a segunda fase das dúvidas. Mas como é que eu vou saber se eu realmente criei? Bom, se você creu para receber a salvação é sua agora. Você já tem a salvação pela fé. Aí eu até expliquei, falei assim, se você ficar perguntando para mim o tempo todo, como saber se você realmente recebeu a salvação? Ou seja, ele está pensando, esse é o problema, ele está pensando
que é o fato dele receber a salvação, essa obra de receber a salvação, é que vai lhe dar a salvação. Percebe? E não é isso. Não é a obra de crer que me salva. Porque eu não sou salvo por obras. Não é o esforço, eu vou crer. Não, porque daí é minha, daí é obra, daí eu tenho que me gloriar. Não é. É fé. O que é fé? Fé é um ato de confiança em quem disse que eu sou salvo pela fé. Que eu sou salvo só de crer. Então, quando fala que, não fala assim, creu Abraão na salvação de Deus, que Deus oferecia, e isso lhe foi imputado por justiça. Não. Creu Abraão em Deus. E daí? Em Deus. Você creu na suprema fonte de graça e de misericórdia. É a pessoa que salva. E hoje nós falaríamos creu em Cristo, né? É a pessoa. Por isso que nós cremos em Cristo. Nós não cremos na fé. Nós não cremos na graça de Deus ou na salvação em si, né? Não, nós cremos na pessoa. Se Cristo falou que na cruz ele levou os meus pecados, pronto. Mas eu estava lá? Não estava. Mas ele falou. Eu creio nele, na pessoa dele. E aí eu tenho a salvação, eu tenho a justificação pela fé. Vamos ver aqui o que escreveram. E a passagem que Paulo diz, a Rita colocou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, tem o mesmo sentido? Não, o assunto não é esse assunto que nós estamos falando aqui. Essa passagem está, não lembro agora onde que está, mas tudo bem. Essa passagem foi dita a crentes, então não tem nada a ver com imitação de Cristo para ser salvo. Você pode buscar em Cristo um exemplo de como andar nesse mundo, assim como nós devemos andar assim como ele andou. Tem um versículo também que fala assim, né? Devemos andar assim como ele andou. Então Paulo também caminhava de uma maneira que ele podia até dar o exemplo para os seus irmãos, para eles caminharem daquela maneira. E nós também fazemos isso, né? Quando nós encontramos um irmão que é bem espiritual, um irmão que é bem conhecedor da palavra, um irmão que é muito amoroso, que dá um testemunho cristão muito bom, nós vamos também procurar imitar essa vida, né, que deu certo. Por isso que fala lá em Hebreus, imitai o fim. Hebreus 13, versículo 7, ele fala, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então aqui tem a fé deles e a obra deles. Então são coisas que são dignas de ser imitadas por aqueles que já creem. Não que alguém vai ser salvo com a fé alheia, né? Porque fala que a fé que tens, tenha para ti mesmo. Eu estou tentando lembrar aqui, eu acho que é esse versículo em outra. Está aqui, ó. Tem uma tradução que é melhor do que essa, viu? Eu li na corrigida, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Mas a atualizada fala um pouco diferente. Considerando atentamente o fim da sua vida e imitar a fé que tiveram. Esse fim da sua vida talvez não seja exatamente os últimos dias deles na terra, mas seja a finalidade para a qual eles viviam, ou seja, Cristo, né? Imitando eles, porque eles imitavam a Cristo. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.